Caros leitores, a fé é a base da vida cristã, a força que nos move e nos conecta a Deus. Mas o que é a fé segundo a Bíblia? Hoje vamos explorar o verdadeiro significado da fé, como ela transforma nossas vidas e nos aproxima do propósito divino. Fique conosco para descobrir como a fé, descrita nas Escrituras, pode renovar sua esperança e fortalecer sua caminhada com Deus. A fé, segundo a Bíblia, não é apenas um sentimento ou uma crença passiva. Ela é ativa, influenciando nossas ações e decisões diárias. É a confiança no caráter de Deus e na veracidade de sua palavra. A fé é a certeza de que Deus cumprirá suas promessas, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. A Bíblia está repleta de exemplos de fé que inspiram e desafiam. No Antigo Testamento, vemos figuras como Abraão, que é frequentemente chamado de pai da fé. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas nações, mesmo quando ele e sua esposa Sara eram idosos e sem filhos. Abraão creu em Deus, e sua fé foi considerada justiça. Este exemplo mostra que a fé envolve confiar em Deus, mesmo quando suas promessas parecem impossíveis. Outro exemplo é Moisés, que liderou o povo de Israel para fora do Egito. Pela fé, ele confrontou Faraó, atravessou o Mar Vermelho e guiou o povo através do deserto. Moisés não viu a terra prometida, mas confiou nas promessas de Deus e agiu de acordo com essa fé. No Novo Testamento, vemos a fé exemplificada de maneiras extraordinárias. A fé da mulher com fluxo de sangue que, em meio a uma multidão, tocou a orla do manto de Jesus, acreditando que seria curada, e foi. Sua fé foi tão grande que Jesus disse: "Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz." Outro exemplo é o centurião romano, cuja fé surpreendeu Jesus. Ele acreditava que Jesus podia curar seu servo à distância, apenas com uma palavra. Jesus elogiou sua fé, dizendo: "Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei tanta fé." Fé também significa confiar em Deus em todas as circunstâncias. Jó é um exemplo poderoso de confiança inabalável. Apesar de perder tudo, sua família, suas posses e sua saúde, Jó nunca perdeu a fé em Deus. Ele declarou: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." Jó 13. A fé de Jó não dependia das circunstâncias, mas da sua confiança no caráter e na soberania de Deus. Da mesma forma, Davi, enfrentando gigantes como Golias, mostrou que a fé é a confiança em Deus para vencer os desafios impossíveis. Ele declarou ao gigante: "Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado." Coríntios 5. A Bíblia ensina que a fé verdadeira é acompanhada de ações. Tiago 2,17 nos lembra que a fé sem obras é morta. A fé genuína produz frutos visíveis em nossas vidas. Não somos salvos pelas obras, mas a fé que salva nunca vem sozinha. Ela sempre resulta em boas obras. Abraão demonstrou sua fé quando esteve disposto a sacrificar seu filho Isaque em obediência a Deus. Essa ação não apenas provou sua fé, mas também mostrou que ele confiava plenamente em Deus para prover um sacrifício substituto. A fé de Abraão era ativa, manifestando-se em obediência. Neste ponto da nossa jornada, é importante lembrar que a Bíblia está repleta de ensinamentos poderosos e histórias valiosas que fortalecem nossa fé. Se você quer entender mais profundamente essas histórias e os seus significados, recomendo o resumo bíblico. Este material oferece uma explicação clara e abrangente da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. O link para adquirir o resumo bíblico está no primeiro comentário fixado deste vídeo. Não perca a oportunidade de aprofundar seu conhecimento bíblico. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12. Durante seu ministério na terra, ele demonstrou o que significa viver uma vida de fé perfeita. Jesus confiou plenamente no Pai, submetendo-se à sua vontade em todas as coisas. No jardim do Getsemane, mesmo enfrentando a iminente crucificação, Jesus orou: "Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua." Jesus também ensinou sobre a fé de maneira prática. Ele disse aos seus discípulos: "Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível." A fé verdadeira, mesmo que pequena, tem um poder incrível quando depositada no Deus Todo-Poderoso. Os discípulos de Jesus também nos fornecem exemplos poderosos de fé. Pedro, que andou sobre as águas, mostrou que, enquanto mantinha seus olhos fixos em Jesus, ele podia fazer o impossível. No entanto, quando ele olhou para as ondas ao redor,
começou a afundar. Isso nos ensina a importância de manter nossos olhos em Jesus, especialmente em meio às tempestades da vida. Depois da ressurreição de Jesus, os discípulos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, o que transformou suas vidas. Eles pregaram com ousadia e realizaram milagres em nome de Jesus, mostrando uma fé fortalecida e inabalável. Este evento marcou o início da igreja e demonstrou como a fé, capacitada pelo Espírito Santo, pode transformar vidas e impactar o mundo. A história da igreja primitiva é repleta de exemplos de fé em meio à perseguição. Os primeiros cristãos enfrentaram grande oposição, mas mantiveram sua fé firme em Jesus Cristo. Estevão, o primeiro mártir cristão, mostrou uma fé inabalável ao ser apedrejado por causa de sua fé. Antes de morrer, ele viu a glória de Deus e Jesus à direita do Pai, e orou por aqueles que o apedrejavam. Paulo, que antes perseguia os cristãos, tornou-se um dos maiores apóstolos de Cristo. Ele enfrentou inúmeras perseguições, prisões e até a morte por causa de sua fé. Em 2 Timóteo 4,7, Paulo declara: "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé." Sua vida é um testemunho do poder transformador da fé e da fidelidade de Deus em meio às provações. A fé está intimamente ligada à esperança. Em Romanos 8, 24 e 25, Paulo escreve: "Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos." A fé nos dá a certeza das coisas que esperamos e nos permite perseverar, mesmo quando as promessas de Deus ainda não se cumpriram. Nossa esperança é ancorada nas promessas de Deus e na certeza de sua fidelidade. A fé nos permite olhar além das circunstâncias presentes e confiar que Deus está trabalhando para o nosso bem. Esta esperança nos dá força para continuar e nos mantém firmes, mesmo nas tempestades da vida. A fé não é estática, ela cresce e se desenvolve com o tempo e a experiência. Romanos 10, 17 nos diz: "De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus." Estudar a Bíblia, ouvir a pregação e meditar nas Escrituras são maneiras fundamentais de fortalecer e aumentar nossa fé. Além disso, a oração é uma prática essencial para o crescimento da fé. Através da oração, nos conectamos com Deus, apresentamos nossas necessidades e recebemos sua paz e direção. A oração nos ajuda a confiar mais em Deus e a depender dele em todas as áreas de nossas vidas. A fé também é fortalecida em comunidade. Hebreus 10, 24 e 25 nos exorta: "E consideremo-nos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia." A comunhão com outros crentes nos ajuda a crescer e a nos manter firmes na fé. Testemunhar as obras de Deus na vida dos outros, compartilhar nossas próprias experiências de fé e orar uns pelos outros são formas de edificar a fé dentro da comunidade cristã. Juntos, podemos enfrentar desafios e celebrar as vitórias com uma fé mais forte e unificada. Jesus nos ensina que a fé tem o poder de mover montanhas. Em Marcos 11, 23 e 24, ele diz: "Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis." Esta promessa nos encoraja a ter uma fé ousada e a confiar no poder de Deus. A fé que move montanhas é uma fé que acredita no impossível e confia plenamente na soberania de Deus. É uma fé que não se abala pelas circunstâncias, mas permanece firme na certeza de que Deus é capaz de realizar todas as coisas. Se você deseja entender mais profundamente as histórias e ensinamentos da Bíblia, não deixe de conferir o resumo bíblico. Ele oferece uma explicação clara de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. O link está no primeiro comentário fixado. Não perca a oportunidade de aprofundar seu conhecimento bíblico. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se, assim como Deus esteve com Abraão, Moisés, Jó, Davi, os discípulos e tantos outros, Ele também está com você. Sua fé pode ser uma fonte de força e esperança. Confie em Deus e você verá sua mão poderosa operando em sua vida. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas possam ser abençoadas por essa mensagem. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para mais conteúdos inspiradores sobre fé, milagres e a palavra de Deus.
Sua participação ajuda a espalhar essa mensagem de esperança e fé para ainda mais pessoas. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.